os nossos convidados. Então, pela ordem de inscrição, eu convidaria e daria 15 minutos ao representante da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Edésio Reichert. É isso? Doutor Edésio, o senhor tem 15 minutos para se pronunciar sobre a matéria, se assim quiser. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor deputado Agostinho, demais deputados, senhoras e senhores. Os representantes comerciais, é importante frisar inicialmente, são importantes para as empresas brasileiras, desempenham um papel fundamental na divulgação e na ampliação de mercados. Com esse projeto que estamos aqui, objeto dessa audiência, nós queremos acabar com a indenização aos representantes comerciais? Não, isso não é verdade. Qualquer expressão, como diversas vezes já ouvi, em algumas reuniões em que participei, em todos os e-mails que circulam acerca desse projeto, são tratados como acabar com a indenização. Essa expressão é mentirosa. Queremos apenas e tão somente fixar um limite para se calcular essa indenização. E esta é a verdade. Fixar um limite para se calcular a indenização em caso de rescisão por parte da empresa. Calcular esse limite significa permitir com que as empresas possam indenizar, em caso de rescisão, de forma tranquila, ou seja, é dar segurança jurídica para os empregadores, sem aquela preocupação de todo o tempo da representação, ou seja, ilimitado. Fixar um limite de tempo, senhor presidente, senhores deputados, é nos igualarmos ao mundo. A nossa Argentina aqui do lado, vizinho nosso, a indenização é baseada nos últimos 5 anos. Alemanha, Espanha, França, todos baseados nos últimos 5 anos. Nos Estados Unidos, não há indenização prevista em lei. Lá é contrato a contrato. Sem falar dos asiáticos. Como é que nós podemos competir com o resto do mundo, gente, com essa indenização baseada por todo o tempo da representação? E vejam, senhores, que situação pode chegar a essa indenização. Como o representante não é a pessoa física, e sim a jurídica, se a representação passar de pai para filho e deste para o neto, permanecendo o mesmo CNPJ, pode ocorrer que a representada, a indústria atacada, tenha que indenizar até 3 gerações de representantes. Não tem limite. Se considerarmos que a maioria das empresas que utilizam de representantes são micro, pequenas e médias, a situação fica ainda mais complicada. Há casos que, se a empresa tiver que indenizar todos os representantes, custará 20%, 30%, 40% do que vale a empresa. Onde é que está a justiça nessa relação? Que equilíbrio há nesta relação? Senhores deputados, para defender os empregos, nós temos que defender as empresas. Nas várias reuniões que participei, nesses 5 anos, desde que o projeto aqui chegou, vários representantes comerciais afirmam que esse 1/12 é um direito e esse dinheiro é deles. Vamos imaginar que o empresário faça uma poupança e uma programação para essa indenização. Ele terá um rendimento anual aí na casa de 6% a 8% ao ano hoje. Ao final de alguns anos, terá um valor significativo nessa poupança. Quando buscar empréstimo para ampliar e modernizar a sua empresa, vai pagar quanto de juros? 20%, 30% ou mais por cento ao ano. Que administrador que é esse, gente?
fazendo a programação, fazendo o planejamento. Isso seria literalmente assinar um atestado de incompetência. O que temos, senhores deputados, é uma grave distorção na lei que provoca desequilíbrio nas relações entre representado e representante. E esse desequilíbrio acabou se tornando um privilégio. Por lugar nenhum do mundo tem. Combater privilégio é algo muito difícil, e ainda quem tem não perdê-lo, não. O que são os representantes comerciais? São empregadores? Não. Eles são empregados? Também não. São autônomos semelhantes aos profissionais liberais. Pois bem, seja como empresário, profissional liberal, produtor rural, qual a garantia de indenização que tem estas outras categorias? Alguém tem alguma forma de garantia ou indenização fora das classes trabalhadoras, seja na área pública ou na área privada? Ninguém obriga uma pessoa a ser representante comercial. Quem o faz por vontade própria e por decisão pessoal. E na grande maioria, por entender que pode ter ganho melhor. Se querem manter um privilégio ou essa indenização baseada em todo o tempo da representação, por que não voltam a ser empregados? Trabalhador pela CLT ou funcionário público, porque aí tem todas as garantias. Quem desejar estar fora das garantias dadas aos trabalhadores, precisa correr certos riscos. Representante comercial qualifica-se como uma atividade empreendedora. E correr riscos é inerente às atividades empreendedoras. E quem não quiser, volte a ser empregado. E olha que não estamos falando em acabar com a indenização. Mas tão somente fixar um limite. Para esse cálculo, por entendermos que é necessário manter essa segurança para os representantes. Até porque, nessa relação representado e representantes, são a parte mais frágil desta relação. E precisam de ter essa proteção. Por isso mesmo, a proposição de apenas e tão somente fixar um limite. Corrigir esta distorção que a Lei de 65 traz. Nosso entendimento, senhor presidente, senhores deputados, esse projeto, ele é a favor das oportunidades de representação. Com a segurança que ele irá dar aos empresários, muitas empresas poderão contratar representantes comerciais sem esse ônus que cresce ano após ano de forma ilimitada. Por essas razões, senhores deputados, nós não tenhamos receio de modernizar nossa legislação, de defender as empresas e os empregos, de promover essa harmonia que deve existir, semelhante ao que existe na área trabalhista. E para finalizar, isso não é novidade, isso foi ouvido aqui dentro desta casa numa reunião com um dos deputados. Até crime tem prescrição no Brasil. Mas a indenização aos representantes comerciais, na forma da lei atual, não tem prescrição. Muito obrigado. Bom, agradecemos a participação do representante da CNE, Edésio Reichert. Na verdade, eu vou fazer, e que deveria ter feito no início de passar a palavra, algumas observações sobre essa audiência pública. Eu apresentei o requerimento no ano passado, depois de ter sido procurado pela categoria